Veja nesta edição as consequências do efeito estufa e das mudanças climáticas. Estudo revela insatisfação do consumidor brasileiro. Sírio 2013, 78 mil turistas são esperados em Belém. Conheça a fibromialgia e os seus sintomas. A beleza do Parque Mangal das Garças. E no quadro de Direitos, uma conversa com o advogado Paulo Barradas. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Os danos ao meio ambiente são algumas das principais preocupações da comunidade internacional. Efeito estufa e mudanças climáticas são os temas mais recorrentes entre os especialistas que temem a falta de informação da sociedade sobre as reais consequências desses fenômenos. Na matéria que abre a edição de hoje, vamos entender o que são os gases estufas e as estratégias para a redução de emissões. O Brasil instituiu a Política Nacional sobre a Mudança do Clima em 2009. Uma das metas é reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 39% até 2020. Mas quando o assunto é meio ambiente, este pesquisador revela que há pouco conhecimento por parte da população. Hoje o governo do estado do Pará, com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e com o Programa Municípios Verdes, reativou o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, que é um espaço de discussão entre governo e sociedade civil. Então a gente aproveita até a oportunidade para convidar o público que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre mudanças do clima, saber quais são as estratégias do estado para a gente conter o avanço das mudanças climáticas. A gente convida as pessoas, de modo geral, para participarem, porque assim, a gente precisa ter em mente que mudanças climáticas está diretamente associado ao modo de vida nosso, seja aqui na área urbana, seja na área rural. Isso traz consequências diretas para a nossa qualidade de vida. Quanto maior a poluição do ar, pior o efeito estufa. No Pará, as ações de combate focam no desmatamento. Em 2004, as queimadas atingiram 8.870 km². Ano passado, o índice caiu para 1.741 km², uma redução de 81%. Apenas 2/3 do território paraense ainda é coberto por floresta nativa, sendo que 55% da área total do estado é protegida. São terras indígenas ou unidades de conservação, e é nestes locais que estão as principais ameaças de desmatamento e exploração de madeireiros. É na região sul e sudeste que estão os principais campeões na área do desmatamento. O setor florestal é o maior emissor de gases do efeito estufa no Brasil. Toda a questão ambiental está interligada. Então, por exemplo, mudanças climáticas é importante no sentido de que você, por exemplo, ao comprar carne de uma área que veio de um desmatamento ilegal, uma área que não é certificada pelo Estado, não tem o controle, por exemplo, você está estimulando a mudança climática, porque você, de certa forma, estimulou com que houvesse esse desmatamento e que houvesse essas emissões. Essas emissões vão potencializar o efeito estufa, ou seja, vão aumentar a temperatura média no planeta, e isso vai fazer com que a gente tenha uma intensificação de efeitos, né, de desastres climáticos, desequilíbrio no sistema climático do planeta. O volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 1,9% em julho em relação a junho, segundo os últimos dados do IBGE. De todas as atividades pesquisadas, 8 tiveram aumento nas vendas, com destaque para tecidos, vestuário e calçados, artigos domésticos, equipamentos e material para escritório, informática, imóveis e eletrodomésticos. Tiveram resultados negativos os setores de combustíveis e lubrificantes de veículos e motos. O atendimento que os clientes recebem das empresas após uma compra faz parte dos estudos de uma empresa que desenvolve sistemas virtuais para a interação com o consumidor. O resultado não apresentou surpresas. O Brasil está nas primeiras posições quando o assunto é a insatisfação do comprador. Um aparelho de celular mais moderno. Era tudo o que Genaro buscava. O problema é que após a compra, o sonho acabou. Fazer uma ligação ou até mesmo mexer em algum dos aplicativos, ele travava, com muita dificuldade ele voltava. E depois de um tempo, ele não ligava nem desligava. Eu tive um sentimento assim muito de ser enganado. Daí começaram os transtornos.
Ele conta que o celular foi para análise da empresa fabricante por 2 vezes, sem nenhum resultado. Foi preciso tomar uma atitude. Eu não obtive essa ajuda, eu fui diretamente no PROCON. E ali eles tomaram as devidas providências que era preciso, né, para resolver este problema. Uma pesquisa divulgada recentemente revelou que o Brasil ocupa a 5ª pior posição no ranking de satisfação com o atendimento das empresas após uma compra ou aquisição de um serviço. E não faltam meios de reivindicar esses direitos. A internet é uma das ferramentas mais utilizadas. Há relatos já de empresas que têm setores e até funcionários já específicos para isso, monitorando, né, os sites de reclamação e as redes sociais, colhendo reclamações e tentando resolvê-las antes de chegar a um órgão de defesa do consumidor ou à justiça. Os órgãos de defesa do consumidor registram a cada dia aumento no número de atendimento a pessoas que foram prejudicadas. Embora haja crescimento no serviço, especialistas no assunto afirmam que no país este sistema possui deficiências e precisa de melhorias. O código ele é severo, mas quando da aplicação dele, a própria justiça ser um tanto quanto mais severa, obviamente analisando caso a caso. O Código de Defesa do Consumidor exige que as empresas prestem assistência mesmo após a venda. E em todos os casos em que o patrimônio ou a honra do consumidor for ferida, ele tem direito à indenização por danos morais. Após 1 ano de espera, Genaro recebeu 12% a mais do que pagou pelo aparelho móvel. O acontecimento mudou de vez os ideais das próximas compras. Sempre faço pesquisa assim para adquirir qualquer produto. Foi sancionada a lei que reduz a 0 as alíquotas das contribuições sociais para o PIS/PASEP e o CONFINS, que incidem sobre o transporte coletivo em municípios e regiões metropolitanas. A medida considera todas as modalidades de transporte coletivo que operam nas cidades por meio rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário. O texto está publicado no Diário Oficial da União de hoje. Quinta-feira é dia do nosso quadro de direitos e quem responde nossas questões é o advogado Paulo Barradas, que está com a repórter Patrícia Costa para tirar as dúvidas sobre a relação de clientes e construtoras de imóveis. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. O advogado Paulo Barradas está aqui do nosso lado e a gente vai falar sobre um assunto que é muito pertinente agora nos nossos dias atuais, porque as pessoas costumam comprar muito imóveis ainda na planta ou ainda em construção. Para você que está nos assistindo, claro, nosso telefone é 4006-9211, você pode participar enviando a sua pergunta ou o seu comentário. Professor, para a gente esclarecer ao consumidor que está nos assistindo, o que é preciso saber antes de assinar um contrato com uma construtora de compra de um imóvel ainda na planta, por exemplo? Você tem razão, esse assunto tem sido recorrente, essa prática tem sido cada vez mais difundida aqui no mercado do estado do Pará. Mas é necessário, primeiro, ter confiança na construtora com a qual se está contratando. Porque quando eu faço a aquisição de um imóvel para entrega futura, compra na planta, eu estou concedendo à construtora um voto de confiança de que ela vai me entregar no futuro aquele imóvel que eu já estou muitas vezes começando a pagar, ou às vezes até pagando integralmente neste momento. Lógico, um pouco mais barato porque ainda está na planta. Então, primeiro, é preciso certificar-se que a empresa é confiável. Segundo, que o imóvel está com toda a documentação já preparada, porque às vezes já houve casos aqui em Belém da empresa começar a vender e o imóvel, o terreno ainda não estava nem autorizado para se iniciar a construção. Obviamente que a empresa, quando vende sob essas condições, ela já está prometendo ali um prazo de entrega que ela sabe que ela não vai cumprir, porque ela ainda depende de uma série de fatores e esses fatores todos de responsabilidade dela. Em seguida, é muito importante o consumidor ler o contrato para evitar armadilhas de última hora. Por exemplo, o grande problema é o prazo de entrega, é o dia da entrega. Quando eu faço a aquisição de um imóvel para ser entregue no dia X, eu programo toda a minha vida para receber aquele imóvel. Então, o imóvel que eu estou morando, se é de aluguel, para devolvê-lo logo após a entrega do meu apartamento ou da minha casa. Se o imóvel que eu estou morando é próprio, já fico preparando para vendê-lo ou para alugá-lo, enfim, para dispor de alguma forma. A minha vida toda, ela passa a oscilar em torno daquela data. Se aquela data me é frustrada, altera toda a minha programação de vida
o que gera um dano moral muito grande a ser apurado em sede de um processo futuro. É claro que muitos fatores vão implicar para a empresa me entregar naquela data, e um deles é o tempo. O tempo pode não ajudar. O tempo de cura do concreto, o tempo que as obras vão levar, dependendo de sol, das condições de umidade, enfim, isso pode haver uma pequena alteração? Pode. E normalmente os contratos trazem na sua cláusula, numa de suas cláusulas, um pequeno prazo de uns 6 meses de tolerância, de margem de segurança. Mas, passado deste prazo aí, em hipótese alguma, a entrega pode falhar. Se a empresa não entrega o meu imóvel naquele prazo, ela vai ter que passar a bancar o imóvel onde eu vou residir até a hora que ela me entregar o imóvel que é meu e já deveria ter sido entregue há muito tempo. Então, a gente tem uma pergunta, professor, da Silvana Mendes de Santarém. Ela pergunta o seguinte: então a empresa é obrigada, em todos os casos de atraso fora desse prazo, né, já que o senhor disse que existe um prazo de tolerância, normalmente, ela é obrigada a custear, por exemplo, um aluguel para o consumidor? Sim, e o consumidor deve ficar ligado aí em Santarém, em todo o resto do Pará e do Brasil também. Não só a empresa deve custear um aluguel, como o aluguel dentro dos mesmos padrões do imóvel que eu estou adquirindo. Eu não posso estar adquirindo um imóvel de 3 suítes e a empresa custeia um aluguel de um quarto e sala para mim, em hipótese alguma. Se eu estava com a expectativa justa, contratual, de a partir dali residir no imóvel deste padrão, a empresa vai ter que custear essa falha dela, me colocando no imóvel alugado, custeando esse aluguel, o condomínio e todas as outras despesas relativas à minha morada daí para frente. No caso do não cumprimento dessa obrigatoriedade, o consumidor deve procurar quem? Deve proceder de que forma? O consumidor deve partir imediatamente para juízo, porque em regra, eu quero dizer que as empresas são certas, são honestas e certamente se empenham em entregar no prazo, porque está trabalhando com o cliente que é o seu ganha-pão. Então, eu não estou dizendo que seja a regra elas atrasarem, mas elas atrasando, o cliente deve imediatamente buscar os seus direitos em juízo, porque se a empresa já falhou no prazo, certamente falhará nas outras obrigações que tem também de natureza contratual. Então, é prudente logo ir a juízo, até porque essas empresas de construção civil, a gente tem visto no Brasil, que não é muito difícil delas quebrarem. Então, quando a gente compra um apartamento hoje, para ser então um imóvel qualquer, para ser entregue daqui a 2 anos, e se a empresa quebra, e se a empresa vem à falência, ou se a empresa entra em recuperação judicial, a antiga concordata, nesse período, eu fico prejudicado. Por isso que eu falo, o consumidor tem que se certificar que trata-se de uma empresa sólida e que os riscos que ele vai correr nesse período sejam bem poucos. Quanto menos risco, melhor. Agora, até que momento, doutor Paulo, a empresa construtora é responsável pelo imóvel? Até o momento da entrega? Ou, por exemplo, caso haja algum problema estrutural na obra? A gente tem uma pergunta do Marco Antônio, do bairro da Cremação. Quando acontece algum problema, né, estrutural, a empresa construtora ainda deve ser responsabilizada? Deve, a empresa construtora é responsável. Ela vendeu um produto perfeito e acabado. Ela não vendeu um produto para depois quem adquiriu ficar consertando. Ela vendeu um produto zero, um produto novo e em perfeitas condições. A menos que no contrato esteja dito, que eu nunca vi isso, que a empresa está vendendo um prédio que pode desabar a qualquer momento. Evidentemente, ninguém compraria. Quando ela vende um imóvel pronto para ser habitado, um imóvel pronto para ser utilizado, enfim, um imóvel perfeito. Se existem imperfeições de natureza estrutural, essas imperfeições, já aconteceu aqui em Belém, do cálculo não prever alguma coisa como vento, essas coisas, e a empresa é responsável por refazer essas estruturas até o limite de dar ao consumidor plena segurança, que não pode ter a sua saúde e a sua segurança, em hipótese alguma, abaladas pela relação de consumo. Tá certo. Muito obrigada, professora. A gente continua conversando no próximo bloco. Você que está nos assistindo, pode fazer a sua pergunta pelo 4006-9211. Marcos, é com você. A Justiça Eleitoral do Pará continua neste sábado suas ações externas. Desta vez, os servidores do TRE levarão os serviços aos moradores do bairro do Bengui, em Belém. Os equipamentos serão montados em frente ao horto do Mercado Municipal, ao lado da Praça Maria de Jesus. O TRE disponibilizou 12 servidores que devem atender mais de 200 pessoas. As instituições que tiverem interesse em receber o atendimento precisam enviar um ofício à presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
E a Justiça Federal estabeleceu o prazo de 6 meses para que a Prefeitura de Belém adote providências para recuperar o sistema de esgotamento sanitário da Ilha de Mosqueiro, a 70 quilômetros da capital. A sentença foi assinada pelo juiz federal Arthur Pinheiro Chaves, da 9ª Vara. A decisão obriga a Prefeitura a recuperar o leito de filtragens e tanques e reforçar as estruturas onde houve erosão. Em caso de descumprimento, será exigido o pagamento de multa diária de R$ 5.000. E você acompanha ainda nesta edição Círio 2013. 78 mil turistas são esperados em Belém. Conheça a fibromialgia e os seus sintomas. A beleza do Parque do Mangal das Garças. E voltaremos a falar sobre a relação entre clientes e construtoras. São só 2 minutos, não saia daí. E voltamos com Nazaré Notícias falando sobre Círio. Hoje à noite, a diretoria da Festa de Nazaré vai sortear as escolas públicas e particulares de Belém que acompanharão os carros do Círio deste ano. Anualmente, estudantes de ensino médio e fundamental acompanham os veículos da procissão. Eles também recebem os objetos carregados pelos promisseiros. Cada escola participa de uma campanha de arrecadação de alimentos não perecível, que serão doados às obras assistenciais da diretoria da Festa de Nazaré. A instituição que arrecadar mais alimentos será premiada com um notebook. E cerca de 78 mil turistas devem visitar a capital paraense no Círio 2013. A estimativa é que a presença dos visitantes contribua com a economia local com cerca de 66 milhões de reais. Os dados foram divulgados pelo DIEESE em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Pará. Este ano, a estimativa é que cerca de 78 mil turistas visitem Belém por conta do Círio de Nazaré. Eles passam 5 dias na capital, acompanham as principais romarias da quadra nazarena. O perfil desse turista foi divulgado pelo DIEESE através de uma pesquisa elaborada em parceria com a Secretaria de Turismo do Pará. O Círio é realmente o nosso principal evento turístico no estado. E é durante o Círio que nós temos o maior aporte econômico, inclusive, em um único momento, vamos dizer assim. Então, a estatística nos dá uma projeção de crescimento em torno de 2,5%. A princípio pode parecer pouco, porém nós sabemos que nós estamos vivendo um processo de crise internacional desde 2008, e essa crise tem repercutido também no Brasil, particularmente do ano passado para cá, o que tem propiciado a diminuição, inclusive, de viagens, motivo pelo qual o Círio está com essa projeção um pouco menor de crescimento do que nos anos anteriores, mas assim mesmo positivo. Para chegar aos números, foram elaborados 900 questionários durante o Círio 2012. 95% dos turistas são brasileiros, 17% vêm do Rio de Janeiro, 14% do Maranhão e 13% de São Paulo. A maioria são adultos entre 35 e 50 anos. Mas o que chama a atenção é que cresceu a participação dos jovens. Em 2011 eram 7%. Ano passado representaram 11% do total. A pesquisa revela que 36% dos visitantes, se tivessem aviso prévio sobre as riquezas turísticas do estado, permaneceriam mais tempo no Pará. Mas para isso, pontos decisivos seriam a realização de eventos temáticos na área da cultura, da religiosidade e da gastronomia, além de taxas diferenciadas nos meios de hospedagem, de bares e restaurantes. Eles aumentariam sua permanência de 5 para 10 dias. Alguns pontos do estudo chamam a atenção dos economistas. Tem 2 pontos de destaque, que são colocados. O primeiro é os locais de vinda, e o segundo, a falta de informação que muitos turistas ainda têm. E ele está dizendo o seguinte: se ele tivesse muito mais informação, ele permaneceria aqui por um tempo maior. E é justamente o que nós queremos. Nós queremos que o turista que vem para o Círio, ele possa ir ao Marajó, ele possa ir a Santarém, ele possa levar essa imagem da religião e da evangelização cada vez mais longe. E o caminho nós temos para isso aí. 57% dos turistas visitam a Basílica de Nazaré, 20% a Estação das Docas e 8% o Mangal das Garças. Em 10 anos, cresceu quase 95% a quantidade de turistas atraídos pelo Círio. Em relação ao ano passado, o aumento é de 2,5% e um impulso de cerca de 66 milhões de reais na economia paraense.
A FIFA reabriu as inscrições para o programa de voluntários para a Copa do Mundo. São 15 mil vagas. O prazo para se cadastrar é de 15 dias a partir da última segunda-feira, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar por 9 horas diárias durante os 25 dias da competição. E vamos voltar com a repórter Patrícia Costa, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre a relação entre clientes e construtoras de imóveis. Patrícia. A gente lembra, Marcos, que quem está em casa pode participar pelo 4006-9211. Doutor Paulo, a gente poderia voltar a conversar sobre esse assunto falando sobre a relação entre os atores, digamos assim, os sujeitos envolvidos nesse processo de contrato, né, de contratação da construção de um imóvel, por exemplo. Existe a construtora, a imobiliária, né, que pode estar presente ou não, e o banco ou a financeira que dá o suporte econômico para o cliente poder fazer esse processo. Como fica a responsabilidade de cada um desses? É verdade. Em regra, nós temos a imobiliária, que é a que faz o contato com o cliente direto, é a que promete as condições e as características do imóvel, é a que diz o que o imóvel tem ou deixa de ter, ou vai ter no futuro, se vai ter piscina, se vai ter sauna, se vai ter área disso, área daquilo. É a que vende o produto, literalmente. Então, essa se responsabiliza pela oferta que ela fez e pelo contrato que ela firma, porque normalmente o contrato é dela. Há a construtora que constrói o imóvel, se obriga a construir o imóvel dentro dos padrões do que foi contratado lá pela imobiliária. E há a financeira, que também avalia o imóvel, inclusive avalia estruturalmente o imóvel, porque ela não financia o imóvel que vá se acabar antes de terminado o financiamento. Então, a financeira também tem responsabilidades, até porque já fiscalizou estruturalmente o imóvel, tecnicamente o imóvel, viu que o imóvel tinha condições de habitabilidade, condições de utilização e fez o financiamento. Então, normalmente jogam o consumidor e esses três atores, que todos três têm responsabilidades diante do consumidor. Jamais a construtora ou a imobiliária que vende o imóvel podem obrigar o consumidor a financiar por este ou por aquele agente. O agente financiador pode ser uma escolha do próprio consumidor, desde que traga o seu financiamento, desde que tenha o crédito, enfim, desde que tenha relacionamentos com a financeira que ele traz. Ele não é obrigado a se submeter a uma venda casada. Eu só vendo para você determinado imóvel se você financiar por determinado banco. Isto é proibido. Então, as práticas abusivas, elas são todas verificadas, ninguém pode agir abusivamente nesse relacionamento que deve ser harmônico e deve ser para a felicidade e para a alegria de todos, e todos têm, como tal, responsabilidades. No caso da identificação de defeitos, de problemas nesses apartamentos, nessas casas construídas dessa forma, entregues dessa forma, professor, é possível negociar, por exemplo, a partir do cliente com a construtora, um abatimento no valor do pagamento do imóvel, por exemplo? Se o problema for resultante de mau uso, não é, evidentemente, a responsabilidade da construtora, mas se o problema for estrutural, a responsabilidade da construtora, e ela tem um prazo que normalmente é de 30 dias para sanar esse problema. Não sanado o problema, aí o consumidor vai ter três alternativas. Ou ele pode ter o abatimento para se responsabilizar por este reparo, ou ele pode devolver o produto e ter o dinheiro dele de volta corrigido, porque entende que aquele produto não satisfaz mais as suas necessidades, ou ainda ele pode ter um produto novo entregue. Digamos que a construtora tem vários prédios e obras ainda não entregues, ele pode pretender a substituição daquele bem por um outro bem da mesma empresa que tenha condições de habitabilidade que não apresente aqueles problemas que este primeiro apresentou. Agora, se esses problemas forem identificados, professor, anos após a construção, a entrega do imóvel, ainda é o caso da empresa construtora ser responsabilizada? Como se faz essa identificação de quem é responsável, né, num caso desse? Ainda ressaltando se houver a possibilidade de danos graves, como até o falecimento de alguém por conta de um acidente, né, desabamento, coisas desse tipo, que nós já vimos acontecer em Belém, por exemplo. Exatamente, já tivemos o dissabor de presenciar isso aqui na nossa capital,
e não foi por uma vez só, já ocorreu mais de uma vez, e constatado que o problema é estrutural, é de responsabilidade de quem construiu, de quem deveria ter trazido para o produto que foi vendido uma estrutura compatível com a sua durabilidade. É um bem permanente, é um bem que vai durar por várias gerações. Logo, a sua estrutura deve comportar isso. Nós já vimos, em alguns casos, fora inclusive de Belém, de prédios que desabaram e que, ao desabarem, revelaram que no seu concreto havia areia de praia, com conchas, coisas que fogem absolutamente à técnica. A areia de praia, ela traz, principalmente no caso de praia de mar, que era o caso lá no Rio de Janeiro, traz salitre, e o salitre corrói os ferros que seguram as estruturas, dentre muitos outros problemas, esse é só um deles, né? E aí, o que vai caracterizar que a culpa é da construtora é uma perícia. A perícia vai dizer se o problema foi estrutural e não foi estrutural. Se foi estrutural, a culpa é de quem deveria ter dado a estrutura, é da construtora, inclusive para indenizar os prejuízos, inclusive no caso de morte. Se houver mortes, por força disso, dos moradores, dos consumidores, já houve aqui no caso de Belém até de vizinhos. Não eram consumidores, não tinham nenhuma relação com a empresa, mas era vizinho que houve óbito, foi prejudicado por falha estrutural, segundo a perícia. Logo, a responsabilidade integral de quem deveria ter dado essa estrutura da construtora. Agora, numa outra situação, se, por exemplo, na metade do período desse financiamento, né, do pagamento desse contrato, o consumidor passa a não ter mais condições de pagar, de continuar pagando esse valor. O que acontece? Ele perde os direitos do que já foi pago, do contrato? Não, de forma alguma. O que o consumidor já pagou, ele adquiriu. É percentual do imóvel que ele adquiriu. Nós estamos falando de um financiamento. Nós não estamos falando de outra modalidade como o leasing, por exemplo. O leasing é um aluguel, onde o produto só vai ser meu ao final. Então, enquanto eu não pagar todo, eu não tenho parte nenhuma dele. No financiamento, não. Cada parcela que eu pago, eu adquiro um percentual deste produto. E aí vamos dizer que lá para metade eu não tenho mais condições de pagar. Eu devo procurar imediatamente a financeira, porque a financeira vai me dar as respostas. Ou, se possível, ela vai refinanciar num prazo maior, e aí os juros decorrentes desse prazo maior, se houver essa possibilidade. Se a financeira não tiver condição de fazer isso, eu devo procurar vender o imóvel, transferir o imóvel a quem tenha condições de continuar pagando e que me pague pela parte, faça um ressarcimento pela parte que eu já paguei, o que é uma operação absolutamente legal, mas o fato é que eu devo agir rápido, não devo esperar atrasarem as prestações, senão o problema ele vai ficando cada vez mais grave. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui conosco. A vocês de casa que ainda têm dúvidas sobre este assunto, pode ligar para o 4006-9211, falar com o pessoal da nossa central de atendimento, registrar a sua pergunta e na próxima semana o Dr. Paulo Barradas estará novamente aqui conosco para falar sobre um outro tema, mas pode ainda responder a sua pergunta sobre a relação entre clientes e construtoras. Agora é com você, Marcos. Agora vamos falar de saúde. Dores persistentes nas articulações, músculos e tendões pode ser sinal de fibromialgia. Veja nesta reportagem os detalhes sobre essa doença. A fibromialgia é uma síndrome comum nos dias de hoje. 4 a cada 100 indivíduos têm a doença. É mais comum em mulheres e vai agravando com o aumento da idade. A fibromialgia é uma doença não inflamatória, é considerado um tipo de reumatismo. Nós temos mais de 200 tipos de doenças reumatológicas. A fibromialgia é considerada uma síndrome porque é uma somatória de sinais e sintomas. Tá? Ela se caracteriza por dor difusa, ou seja, dói músculo, tendão, nervo, articulação e, muito importante, ela não inflama a articulação, o que difere de outras doenças reumatológicas, como a artrite reumatoide ou o lúpus eritematoso sistêmico, que normalmente nessas doenças você observa o inchaço na articulação. A fibromialgia ela não é inflamatória. Por causa disso tudo, o diagnóstico não é simples e é feito por exclusão. É feito um exame físico completo, existem alguns pontos que têm que ser examinados, que são chamados tender points, que são em número de 18. Hoje em dia não é obrigatório que desses 18 tenham 11 tender points positivos, como era antigamente para nós fazermos o diagnóstico da fibromialgia, mas eu diria que em 95% dos pacientes esses tender points eles estão doloridos à palpação. Então o paciente com
conta insônia, cansaço, alteração do humor. Na verdade, tem outras doenças que a gente pode confundir, tipo anemia, alterações da tireoide, doenças musculares inflamatórias e o próprio início de outras doenças inflamatórias reumatológicas, como a própria artrite reumatoide. Então, a gente tem que solicitar primeiro uns exames de sangue para descartar essas doenças inflamatórias, e exames de imagem nenhum vai mostrar a fibromialgia. Não há causa definida para o surgimento da doença, mas ela pode se desenvolver a partir de estresse ou mesmo a partir da perda de uma pessoa querida. É uma doença que está se tornando cada vez mais comum. Tá? Existe uma prevalência muito marcante no sexo feminino, tá? Em torno de 20 mulheres para cada homem com a doença. Pessoas que têm a vida muito estressante, atividades estressantes como advogados, bancários, jornalistas, médicos, podem vir a ter a fibromialgia. Tá? Basta que você seja submetido a muito estresse para que você possa ter a doença. Ou passar por alguma perda afetiva ao longo da sua vida. A fibromialgia não tem cura. Possui tratamento que pode amenizar as dores com o passar do tempo. O tratamento não basta ser só medicamentoso. O ideal seria se o paciente fizesse um acompanhamento psicoterápico junto para tentar resolver o que está, descobrir pelo menos o que está desencadeando aquela dor. E muito importante também, atividade física. Atividade física sempre no sentido do paciente relaxar. Nunca aquela musculação de vou fazer musculação até ficar toda definida, com o abdômen tanquinho. Essa não é a atividade esportiva melhor para quem tem fibromialgia. Um espaço exuberante que mantém o homem em contato direto com a natureza. O Mangal das Garças possui 40 mil metros quadrados e abriga cerca de 550 animais. Por ano, o espaço recebe milhares de visitantes. Localizado às margens do Rio Guamá, o Mangal das Garças é um espaço atraente. Revitalizado em 2005, o parque coloca o homem em contato com a natureza, ensinando uma importante lição: a preservação ambiental. Esta era uma área alagada que foi cedida pela Marinha para a construção do Mangal das Garças. O espaço tem 40 mil metros quadrados e recebe por ano cerca de 280 mil visitantes. O parque e os zoológicos em si são muito importantes para a questão de educação ambiental e também reprodução de espécies, manutenção de animais que foram apreendidos de IBAMA, animais que precisam de reabilitação, bem como reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O Mangal das Garças abriga principalmente aves e répteis. No plantel existem 60 espécies e cerca de 550 animais. Há também a presença de animais livres que, quando se somam aos habitantes do Mangal, aumentam essa população para 1000 indivíduos. Para manter o bem-estar de toda essa turma, existe um cuidado especial. Aqui nós temos um apoio técnico diário de um veterinário, de um biólogo, uma equipe composta por 7 tratadores, um manejo nutricional adequado, uma alimentação balanceada, avaliação clínica e ambientação desses animais para uma melhor qualidade e bem-estar. Em junho deste ano, o Mangal das Garças entrou para a Rede Brasileira de Jardins Zoobotânicos. Para efetivar essa nomenclatura, basta realizar uma lista da flora presente nesse espaço. Assim como já foi feito um levantamento da fauna e nós constatamos que temos, em média, 50 espécies e 500 indivíduos, e fora os de vida livre, que totaliza quase 1000 animais, está sendo agora feito um levantamento também da flora para que o Mangal possa ser intitulado como um parque zoobotânico. Um espaço aberto ao público. Aqui, os animais andam livres e o meio ambiente agrada a todos os sentidos humanos. Isso tudo está acessível e só pede em troca uma coisa: o cuidado com a natureza. Após feito o levantamento, o inventário, isso vai ser muito importante também para a educação ambiental, para assim como as pessoas já conhecem as espécies da nossa fauna que compõem aqui o parque, vão conhecer também a flora.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!